A Polícia Federal concluiu o inquérito que apura a suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. A Janaína Camelo é quem chega agora, diretamente de Brasília, com detalhes desta informação que nos foi divulgada agora há pouco. Não é isso, Janaína? Conta pra gente. Muito boa tarde, Kobayashi. Boa tarde a todos. Pois é de agora essa informação. Esse inquérito foi entregue há pouco aqui no STF, diretamente para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito, dos atos antidemocráticos, tentativa de golpe de Estado, que inclui diversas informações, são mais de 800 páginas, que inclui investigações desde 2022. Foi um inquérito aberto no ano passado, mas as investigações que estão incluídas ali são de 2022 até agora. Então, foram indiciadas, ao todo, 37 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. A Polícia Federal diz que essas provas foram obtidas por diversas diligências, realizadas ao longo de quase 2 anos, com base em quebras de sigilo telemático, telefônico, bancário e também de delações premiadas, A investigação apontou aí, segundo a Polícia Federal, que os investigados se estruturaram por meio de uma divisão de tarefas, o que permitiu a individualização das condutas e a constatação da existência dos seguintes grupos. E aí ele lista os grupos: núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, núcleo jurídico, núcleo operacional de apoio às ações golpistas, núcleo de inteligência paralela, núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. Então, é um inquérito que aponta ali uma organização criminosa que fez ações coordenadas ao longo de 2022 para tentar manter no poder o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a Polícia Federal disse que com a entrega desse relatório agora se encerram aí as investigações. Essa lista de 37 pessoas, Kobayashi, além de Jair Bolsonaro, tem também Walter Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil, ministro da Defesa de Bolsonaro, concorreu junto com Bolsonaro na chapa nas eleições de 2022, é um dos braços fortes aí de Bolsonaro, general. Também está Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o próprio presidente Jair Bolsonaro. Tem também nessa lista aí, eu vou lhe citar alguns, Ailton Gonçalves Moraes Barros, ele foi aquele militar que inclusive está preso, acusado ali de intermediar aquele caso dos cartões que foram fraudados, cartões de vacina fraudados. Alexandre Ramagem, delegado de polícia parlamentar. Alexandre Ramagem foi quem dirigiu a ABIN durante o governo de Bolsonaro, A ABIN é acusada ali de ter também criado uma ABIN paralela, usando a estrutura do Estado para disseminar fake news. Anderson Torres, que foi ministro também de Justiça de Bolsonaro, na casa de Anderson Torres, que foi encontrada aquela minuta do golpe. Torres ficou preso durante um bom tempo. O general Augusto Heleno, também um braço forte de Jair Bolsonaro, foi o ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, durante todo o governo de Jair Bolsonaro. Felipe Garcia Martins, que foi o assessor especial da Presidência da República de Bolsonaro para assuntos internacionais. Hélio Ferreira Lima, ele é um desses militares que foram presos na última terça-feira nessa operação deflagrada que descobriu plano para assassinar Moraes, Lula e Alckmin. Marcelo Câmara, que também era assessor do Bolsonaro, assessor especial que trabalhava no Palácio do Planalto. Mário Fernandes, o general, também é um desses militares que foi preso na última terça-feira, que foi quem planejou, que tinha ali no seu celular, inclusive imprimiu no Palácio do Planalto esse plano para assassinar autoridades públicas. Mauro César Barbosa Cid, que inclusive está prestando depoimento hoje ao ministro Alexandre de Moraes com relação à delação premiada dele. Rafael Martins de Oliveira, o outro também militar que foi preso na última terça-feira. Técio Arnaldo Thomas. O Técio, ele sempre foi um auxiliar muito próximo de Bolsonaro, antes mesmo de Bolsonaro ser eleito presidente da República. E ele trabalhava mais na cozinha ali no Palácio do Planalto e também é acusado de fazer parte ali do Gabinete do Ódio, um dos chefes do Gabinete do Ódio, segundo as investigações. E Vladimir Matos Soares, que foi o policial federal também preso na última terça-feira nessa investigação que apurou o plano para assassinato. Era o policial militar que, inclusive, fez a segurança do presidente Lula durante a transição de governo. Então, depois desse indiciamento, o que acontece? O ministro Alexandre de Moraes
Ele pede uma manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que vai ter um prazo ali, é um prazo estipulado de 15 dias, Kobayashi, mas nem sempre a gente chama de prazo impróprio, né? Porque não é regra ali ele cumprir esse prazo, e ele vai analisar, e aí ele vai decidir, o Procurador-Geral da República, se vai denunciar essas pessoas ao STF, ou se ele pode também pedir o arquivamento ou pedir mais informações. Então, só lembrando que o presidente Jair Bolsonaro ele já foi indiciado em outros 2 inquéritos no âmbito aqui do Supremo. Aquele inquérito sobre a fraude em cartões de vacina e também o inquérito sobre a venda ilegal de joias sauditas que foram presenteadas ao governo brasileiro. Só lembrando também que agora está prestando depoimento aqui o Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, numa oitiva que está sendo conduzida pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Depois aí que o ministro recebeu um pedido da Polícia Federal para que essa delação premiada seja reavaliada diante de omissões de Mauro Cid com relação às mensagens que ele apagou do celular dele, foram recuperadas pela Polícia Federal, mensagens que deram origem à investigação que descobriu esse plano de assassinato de autoridades. Kobayashi. Muito bem, Janaína Camelo, com todos esses detalhes de informação de agora, que é justamente o indiciamento pela Polícia Federal de Bolsonaro, Braga Neto e outros 35 indiciados. Obrigado, viu, Janaína? Quem chega agora no 3 em 1 também por telefone é o nosso repórter Bruno Pinheiro, que tem mais informações sobre esta conclusão da Polícia Federal. Bruno Pinheiro, chegando no 3 em 1. Ótima tarde a você e a quem nos acompanha. Bruno, pode falar já todas as suas apurações, você que tem algumas informações aí de bastidores disso que está acontecendo aí na Polícia Federal. Aliás, Bruno Pinheiro teve um problema técnico, daqui a pouco a gente retoma com ele. Enquanto o Bruno Pinheiro não volta, coloca aqui na tela para mim, minha querida Thaís, alguns nomes importantes. A Janaína Camelo já trouxe alguns desses nomes que constam no indiciamento da Polícia Federal. Naqueles 37 nomes, dentre aqueles nomes a gente tem Alexandre Ramagem, o ex-diretor da ABIN, que é, pela conclusão da Polícia Federal, um dos responsáveis também pela tentativa de golpe. O ex-ministro da Justiça e, à ocasião dos atos do dia 8 de janeiro, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Augusto Heleno, general Augusto Heleno, que era justamente o chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Felipe Martins era o assessor especial da Presidência da República para os assuntos internacionais. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro consta como indiciado pela Polícia Federal. Nome dessa semana, que repercutiu bastante, é o do general Mário Fernandes. Ele estaria mais ligado a este plano de tirar a vida, inclusive do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Teria imprimido, inclusive, parte deste planejamento de dentro do próprio Palácio do Planalto. O ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, Mauro Cid, que é o que está neste momento prestando depoimento ao Supremo Tribunal Federal, diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, e que pode ter, inclusive, a sua prisão novamente decretada se a sua delação premiada for anulada com base em uma omissão, vez que todas essas novas informações saíram do seu celular e ele não tinha dito isso na delação passada. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o partido de Jair Bolsonaro. Braga Neto, que era ministro do presidente Bolsonaro e que concorreu, inclusive, como vice-presidente na chapa que perdeu as eleições ao presidente Lula. E Paulo Figueiredo, o jornalista Paulo Figueiredo, que também foi incluído aí dentre estes 37 indiciados pela Polícia Federal. Para a gente entender do que se trata esse indiciamento, o indiciamento é o ato pelo qual a Polícia Federal conclui culpa para estas pessoas. Então, quando alguém é indiciado, não significa que ela se torna ré, se torna respondendo a um processo criminal. Ainda não. O indiciamento geralmente acontece na fase final do inquérito e é a conclusão da polícia de que sobre estas pessoas indiciadas recai culpa, recai possibilidade de terem sido eles autores de crimes. Este indiciamento consta do relatório da Polícia Federal, que será encaminhado ao Ministério Público, Procurador-Geral da República neste caso, que vai tomar a sua decisão ou pelo arquivamento ou pelo oferecimento de denúncia à Justiça, e aí, se essa denúncia for aceita, pode ser integralmente contra todos eles ou em parte deles, estes cuja denúncia
possa ser aceita se tornam réus, ou o próprio Procurador-Geral da República pode pedir mais diligências, mais provas à Polícia Federal. Será ele, o Procurador-Geral da República, que tomará essas decisões. Eu já quero rodar este tema aqui, destes indiciados, com o nosso time desta quinta-feira. Eu quero começar com o Fábio Piperno. Como é que você recebe esta notícia de indiciamento do presidente Bolsonaro e mais 36 investigados pela Polícia Federal? Fábio Piperno. Então, sim, sem qualquer tipo de rodeio, eu queria saber o seguinte, se a nossa audiência pode me informar qual é o coletivo para canalhas golpistas, porque honestamente eu procurei me informar e não consegui ainda, porque a gente está diante, sim, de uma quadrilha, de um bando que agiu para a abolição do Estado Democrático de Direito, e eles acabaram praticando vários atos naquele momento, inclusive eu já citei muitos aqui. Então não me causa surpresa nenhuma. Veja, no dia 2 de setembro, lá atrás, de 1968, o deputado Márcio Moreira Alves, em um discurso bastante veemente, ele perguntou o seguinte: quando é que o Exército Brasileiro vai deixar de ser um vale-acolto de torturadores? E aí isso foi tido como um dos motivos, um dos estopins para o AI-5 e para o endurecimento do regime. Eu hoje perguntaria o seguinte: quando é que o Exército Brasileiro vai deixar de ser um vale-acolto de golpistas? E cabe ao Exército dar essa resposta à sociedade, porque a gente está vendo todo dia, a gente convive toda hora com um interminável número, uma interminável lista de, por exemplo, generais que participaram dessas urdiduras. O Exército Brasileiro se deixou capturar por um mito da caserna, um falso mito, aliás, que fez com que o Exército se tornasse refém dessas aventuras golpistas. E, obviamente, esse falso mito se chama, assim, Jair Messias Bolsonaro. E a gente tem que dizer isso com todas as letras. E, como eu disse anteontem, surge agora uma janela de oportunidades para a direita democrática se afastar desse bando. A direita não pode se permitir continuar sendo refém dessa turma que acabou protagonizando essa série de atos que desembocaram lá no 8 de janeiro. Então, todos esses nomes têm que ser, sim, muito investigados, e a nação aguarda, sim, o indiciamento de muitos deles. Daqui a pouco eu vou querer também ouvir o Alan Gani, o Gustavo Segré, o Zé Maria Trindade, mas agora sim, chega por telefone o nosso repórter Bruno Pinheiro, que tem mais detalhes de bastidor, apurações de Bruno Pinheiro, que chega por telefone no 3 em 1. Ótimo, Koba. Ótima tarde a você e a quem nos acompanha. Eu conversei com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou a me falar sobre essa operação da Polícia Federal. De início, disse que não iria responder nenhum tipo de comentário, nenhuma entrevista, na verdade, porque não tem muita confiança, porque hoje a turma da Polícia Federal tem muita criatividade. Ele disse que há uma criatividade, que tudo lá é muito criativo e que agora é necessário aguardar justamente o que vai acontecer e, claro, aguardar com o seu advogado. O ex-presidente me disse que isso é um absurdo, ele reforçou algumas vezes, inclusive, e disse que, se for comparar com o que diz a lei, isso é mais absurdo ainda, e que esses caras, numa referência tanto à investigação e também ao Supremo Tribunal Federal, eles acabam inventando o tempo todo uma narrativa em cima dele, em cima do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí reforçam nos bastidores que isso havia ali um plano dos militares, mas que não tinha nenhum tipo de conhecimento do ex-presidente. Ele reforçou que espera ainda nos próximos dias, se Deus quiser, conseguir esclarecer isso tudo que vem acontecendo nessa última semana em relação a essa operação da Polícia Federal. Conversei agora há pouco, após esse indiciamento ser divulgado, com alguns nomes que são ligados ao ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O que eu ouvi? Que o ex-ministro é um homem da Polícia Federal, que nunca ele agiu como uma espécie de um suporte jurídico a esses militares, que chegam a responder que Anderson Torres estava numa espécie de um núcleo jurídico ali, quando se falava numa tentativa de golpe de Estado, que Anderson Torres, nos últimos dias, ele tem repudiado esse tipo de comportamento e, inclusive, ficou muito surpreso. Achou absurdo as conversas, toda essa articulação
dos militares que tinham esse planejamento de dar um golpe, de aplicar esse golpe ou até mesmo de assassinar Lula, Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Então, resumindo, Anderson Torres repudiando toda essa ação e não existe ali um receio de que o ministro Alexandre de Moraes volte a solicitar que Anderson Torres volte para uma penitenciária. Eles acreditam que Anderson Torres, isso um núcleo ali muito próximo de Anderson Torres, que Anderson Torres não está deixando de cumprir nenhuma medida cautelar que foi imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, aguardar qual será uma fala oficial. Até agora, nenhum dos advogados responderam de forma oficial em relação a esse indiciamento que acaba de ser divulgado. Nelson Kobayashi. Muito obrigado, Bruno Pinheiro, por telefone, trazendo todos esses detalhes de bastidores, apuração, diretamente com pessoas ligadas ao próprio ex-presidente Bolsonaro e ao ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, 2 dos 37 indiciados. Eu quero também ouvir já a opinião do Zé Maria Trindade, como é que isso caiu aí em Brasília, hein, Zé? Pois é, tomou conta, evidentemente, dos debates, né? E a observação necessária. O motivo deste inquérito, é ainda a fase de inquérito, o ex-presidente Jair Bolsonaro não está indiciado ainda, só quando o Ministério Público, que tem o monopólio do indiciamento, pedir ou confirmar o indiciamento requerido pela Polícia Federal, chegar às mãos do ministro Alexandre. E todo mundo está se perguntando, mas por que esse assunto no Supremo? Entre os 37 pedidos de indiciamento é deputado, é o delegado Ramagem, o deputado delegado Ramagem. Ele é o único parlamentar que está nesta lista. A ideia geral é de apreensão, né? Há, neste momento, um sentimento ali de avaliar o que realmente isso pode ter de consequência. A primeira consequência, agora há pouco eu conversei com líderes dizendo o seguinte: o pedido do PSOL e do PT de arquivar o pedido de anistia aos condenados e investigados pelos atos do dia 8, se não será arquivado como quer o PT, fica suspenso, fica muito difícil. Por outro lado, a ideia, a conversa, é de sair em proteção principalmente do grupo ali próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esta é a ideia. Já se discute aqui a possibilidade de uma prisão preventiva para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí as reações são muito fortes, dizendo que se isso acontecer, a política vira de cabeça para baixo, o radicalismo acentua. Há, inclusive, e-mails que chegaram ao Congresso Nacional, à Câmara Legislativa, fazendo ameaças sobre a possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, com frases de a bala vai comer, coisas desse tipo. Várias ameaças que estão sendo, inclusive, investigadas. A internet não é um caminho anônimo, não. Existem técnicas para se chegar a autores. Então, esta é a apreensão geral. O ex-presidente Jair Bolsonaro se calou, em falas, mas ele manda, e tem me mandado aqui, recortes de várias notícias e frases indicando o seguinte, de que ele não participou, não teria participado daquela reunião e mostrando claro ali de que ele era, inclusive, um empecilho a essas tentativas. E ele evita exatamente falar porque ele, evidentemente, será processado e falas agora poderão servir contra ele exatamente no julgamento. Então, é por isso que ele está recluso, calado, e o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, tem ido na mesma direção, de que não havia no governo algo institucionalizado no sentido de levar a essa situação. Então, o clima político piorou, sim, ficou muito mais tenso, e é um momento em que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão avaliando como reagir. Muito bem, Zé Maria Trindade, direto de Brasília. Eu quero ouvir também o Gustavo Segré. Segré, lembrando que até este momento não se tornaram réus nenhum destes 37 indiciados. Até o momento nós estamos na fase anterior ao processo, que é a fase de investigação da Polícia Federal, e na fase final, por isso mesmo é que eles estão concluindo e, portanto, indiciando estas 37 pessoas, e o indiciamento é um ato unilateral da polícia. A polícia não diz para nenhuma destas 37 pessoas, olha, estou pensando em te indiciar, se defenda para que eu tome a decisão. Não, simplesmente indicia. Depois que o Ministério Público tiver acesso e eventualmente oferecer uma denúncia, é que aí começa o momento de defesa de todas estas pessoas. Quero te ouvir, Gustavo Segré.
Bom, do ponto de vista do está sendo investigado, é deplorável por todos os caminhos. E aqui não tem a ver com ideologia, não. Qualquer interrupção da questão democrática é ruim. E não importa se é proferida pela esquerda ou pela direita. Isso deve ser investigado. Eu não sou uma pessoa que entenda de leis, mas pelo que a gente leu, temos esse indiciamento que é da Polícia Federal, passa a ser denunciado se o Ministério Público acata essa denúncia e passa a ser réu se a Justiça acata a denúncia do Ministério, caso o Ministério Público efetue essa denúncia. Até aqui falávamos muito sobre essa questão de cogitação, de tentativa, mas quando é uma formação criminosa, aí a coisa muda. Parece que nesse caso em particular se tem um argumento jurídico para que isso seja continuado e que esse crime eventual, esse crime em formação, seja investigado. Eu acho que tem que ser investigado sim, tem que ser punidas as pessoas que correspondam ser punidas. Não é um bom momento para fazer especulações, sobretudo porque devemos lembrar, até que não tenha eventualmente, inclusive, o trânsito em julgado, qualquer pessoa é considerada inocente por uma questão até constitucional. Isso não é passar pano, é uma questão de respeito jurídico, da mesma forma que não podemos falar de corruptos, aqueles que não têm a sentença em última instância, devemos ter cautela também nessa questão. Mas qualquer tentativa de interrupção democrática por um caminho que não seja eleições deve ser claramente repudiável. Informação que chega agora de Brasília, a defesa do ex-ministro Anderson Torres se manifestou. E se manifestou dizendo justamente que não se manifestará até ter acesso integralmente ao relatório da Polícia Federal. Alan Gani. Eles precisam ter acesso, todo mundo, acho que é de interesse da sociedade a gente ter o quebra-cabeça completo, até para a gente conseguir aqui tecer melhores comentários. Agora, isso vai para o Ministério Público e o Ministério Público vai fazer ou não a acusação formal. Como tem muita gente envolvida, né? Você tem 37, se eu não me engano, pessoas. É muito importante que nesta fase haja a individualização de condutas, né? Quer dizer, qual que é a responsabilidade de cada um, porque a gente já até começa a ouvir aí o Anderson Torres, né, dizendo que não queria nenhum tipo de golpe, o Jair Bolsonaro também, dizendo que isso era uma questão dos militares, enfim, né? Então é muito importante essa individualização de condutas. O processo aí vai para o Supremo, porque de fato tem um deputado envolvido, então isso automaticamente leva para o Supremo e aí o relator, né, quem está conduzindo tudo é o ministro Alexandre de Moraes. Como ele é a suposta vítima, seria interessante que houvesse uma troca de relatoria para que não ferisse o princípio do sistema acusatório, né, até para preservar a própria imagem do ministro. Pediu Gustavo Segredo. Pedi, porque tem dentro dos 36 ou 37 indiciados 37. Um argentino. Tem um argentino, se chama Fernando Serimed, que foi aquele que organizou até uma coletiva de imprensa para denunciar estatisticamente a possibilidade de fraude da urna. Ele está na Argentina. A última vez que eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele pensava que o processo contra ele, pelo caso das urnas, tinha sido arquivado e agora aparece de novo o nome dele dentro dos indiciados. Fala, Piperno. Eu queria chamar a atenção só para um outro detalhe. Não faz muito tempo, então, como eu citei aqui há pouco, os então ministros do Exército e da Aeronáutica do governo Bolsonaro, da parte final do governo Bolsonaro, prestaram depoimentos exatamente para falar sobre o documento que foi apresentado a eles, com a sugestão do golpe. E aí eu pego aqui, então, o que está na oitiva do então ministro Freire Gomes. Em outra reunião no Palácio da Alvorada, em data que não se recorda, então o presidente Bolsonaro apresentou uma versão de documento com a decretação do estado de defesa e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral para apurar... E aí segue aqui o depoimento, o general então falando, dando lá os argumentos dele, até que então vem aqui o depoimento do tenente brigadeiro Batista Júnior, que ocupou o cargo de comandante da Aeronáutica, e ele diz aqui o seguinte, que naquele momento ele seguiu a
determinação, a decisão do ministro Freire Gomes, que afirmou que, caso tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República. Isso, então, o ministro da Aeronáutica do Brasil dizendo. E não é à toa que, naquele momento, foi dito que quem acabou, então, anuindo, quem concordou com essa ideia estapafúrdia foi o, então, ministro da Marinha, o Almirante Garnier, que aparece, que é um desses 37 nomes. E os dois outros chefes militares não constam nessa lista, até porque, como eles disseram naquele momento, eles não concordaram com essa proposta maluca. Agora são 16 horas e 28 minutos, um rápido intervalo para quem está na rádio. Informação é que o presidente Bolsonaro está lá em Alagoas, acompanhando e recebendo esta notícia. Ele está em São Miguel dos Milagres, na casa do ex-ministro Gilson Machado, em Alagoas. Está de férias o ex-presidente Bolsonaro. Informação do próprio Bruno Pinheiro. Ô Zé Maria Trindade, quero te ouvir. Como é que isso impacta agora na relação do Congresso Nacional com os parlamentares de oposição, com aqueles que são filiados ao próprio PL, porque o próprio presidente do partido também está indiciado. Você vê algum tipo de mudança, movimento acontecendo aí em Brasília? Está acontecendo desde o início da semana. O PL está ali avaliando como reagir. Trata-se de uma acusação muito forte, são 3 crimes graves, né? Abolição violenta do Estado Democrático, mais golpe, mais formação de quadrilha e, além, evidentemente, da condenação penal, tem a condenação política, né? Que é uma morte da política, qualquer tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, né? Então, há uma movimentação muito forte, inclusive da área política ali do Centrão, do pessoal que não é exatamente petista, mas também não é uma linha direta com o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo o seguinte, que é preciso ir em frente, a ideia do Centrão é essa, que é preciso ir em frente e deixar esse assunto para o Supremo Tribunal Federal, para os ministros julgarem e que façam o julgamento e isolar exatamente isso aí da política. Mas não há como não contaminar o processo político de uma maneira geral. É grave, é uma situação grave, qualquer movimento assim leva obrigatoriamente ao fechamento do Congresso Nacional, não há como funcionar qualquer quebra da Constituição sem fechar o Congresso Nacional, é de onde as leis são elaboradas, e que parte ali seria o apoio ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, se houvesse qualquer retirada de ministros e tal. Então, o Congresso é fundamental. Então, isso está sendo avaliado, sim. O ex-presidente Jair Bolsonaro está na casa do ex-ministro Gilson, ele tem uma pousada lá, ali perto de Maragogi, no interior ali perto de Pernambuco e Alagoas, né? Ele já está lá há uma semana e ele tem mandado, o ex-presidente, né? Tem mandado recados e mandado recortes de jornais com as notícias que ele considera que são boas para ele. Todas as notícias que ele manda, o ex-presidente, no sentido de que ele, Bolsonaro, era um empecilho para este grupo, né? Exatamente, que ele não participaria desse grupo, essa, e, portanto, deve ser a tese de defesa de Jair Bolsonaro. Esse processo agora será muito importante, porque nos depoimentos de cada um haverá uma definição de qual papel e de como isso aconteceu. Porque esse inquérito da Polícia Federal é muito amplo, ele vem de 2022, desde lá, sendo armazenado, sendo suprido aí de dados, depoimentos, e vem da ABIN paralela, uniu os atos do dia 8, a ABIN paralela, e agora essa novidade aí que veio das informações do celular do coronel Cid, né, que era o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é um momento, Kobayashi, para você ter uma ideia, considerado aqui como um divisor de águas na política, do que nós entendemos até agora de relação da política de oposição ao governo e de como será daqui para frente diante dessas revelações.